Oi, gente, está começando mais um Cerveja Fora do Óbvio com as Divas Beer. E olha, no programa de hoje a gente vai falar de história cervejeira de Juiz de Fora. Você sabia que a nossa cidade tem uma relação antiga, uma paixão antiga com as cervejas? Então, e ninguém melhor para falar sobre isso que o Roberto Dilli. Roberto Dilli, cara, é o cara que tem propriedade para falar isso tudo e a gente trouxe ele como convidado. Na verdade, ele é historiador e conhece de tudo dessa relação da história germânica e dessa relação das cervejas com a nossa cidade de Juiz de Fora, né? Então, muito bem-vindo, querido. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela receptividade. Vamos falar de cerveja? Vamos beber cerveja? Vamos tomar um pouquinho. Falar de cerveja, bebendo cerveja é melhor ainda, né? Deixa o nosso papo mais animado ainda. Isso. Aproveitando esse lugar maravilhoso, esse clima. Esse Um clima brinde, né? especial, né? Saúde. Saúde. Med, cuidar de você. Esse é o plano. Interconstrutora, transformando vidas. Você falou nesse local especial, esse local é realmente especial, porque exatamente nesse local dessa praça, aqui no bairro Jardim Glória, existia um açude que fazia parte do terreno de propriedade da cervejaria Kremer de Castro. A cervejaria Kremer, ela dava frente para a Avenida dos Andradas, onde é hoje a Faculdade Universo. E os fundos, tudo aqui fazia parte das terras da área do terreno deles. Gente, então, nós estamos numa área da cervejaria. Estamos, gente, na pracinha do Léo. Então, assim, ó, isso aqui tem que beber mesmo, né? Não tem jeito. Isso aqui já foi, então, os fundos de uma cervejaria. Os fundos da cervejaria. Nesse pátio, porque as cervejarias, elas não só fabricavam as melhores cervejas do Brasil e que exportavam para todo o Brasil, como também ela promovia nos seus quintais, no seu entorno, ela promovia a recreação. Então, sempre havia espaço para bailes, para a prática do jogo, do boliche, por exemplo. Eu lembro patinação patinação, também, rink de patinação, né? Sim. E era uma coisa assim, que toda a cidade usufruía, né? A maior parte das cervejarias, elas se localizavam em pontos estratégicos da cidade, em vários bairros, elas se distribuíram realmente pela cidade. E o serviço de bondes é que fazia com que as pessoas chegassem, principalmente nos finais de semana, as pessoas iam até as cervejarias. Então, por exemplo, a gente chama hoje o bairro Fábrica porque o ponto final do bonde era exatamente em frente à fábrica José Vaz, que é a terceira cervejaria a ser criada em Juiz de Fora, e ali era o ponto final. Então ele tinha um grande parque, inclusive o primeiro parque recreativo com roda gigante, inclusive. Isso numa cervejaria. Gente, por que não volta, né? A galera tava mais envolvida, talvez, nesse esquema esse entretenimento, né? Com a cervejaria, isso que hoje em dia, né? E a gente fala sempre cervejaria, mas as cervejarias tinham uma preocupação também com as esposas que não bebiam naquele momento, e principalmente as crianças. Então, além da cerveja, eles fabricavam refrigerantes, ou a variedade de refrigerante, guaranás, eles criavam sodas, coisas para agregar a família junto com... E um serviço também de lanche que era um negócio espetacular, com sanduíches. Agora recapitular para a galera de casa. As nossas primeiras cervejarias aqui em Juiz de Fora têm total relação com a imigração germânica, né? Na verdade, quando você fala em alemães, automaticamente você pensa em cerveja e vice-versa. É quase impossível separar um assunto do outro, né? Porque as cervejas realmente elas estão na cultura germânica muito intrínseca, isso há milhares de anos, né? Sim. Então, quando os imigrantes alemães chegam aqui, eles chegam em 1858. Apenas 2 anos e meio depois, na Cidade Alta, no bairro São Pedro, já existia a primeira cervejaria, a primeira fábrica de cerveja de Minas Gerais, que é a Cerveja Barbante, que está no mesmo local onde existe a atual cerveja, e inclusive com os antepassados do atual proprietário, que é o Pedro. Então, é uma relação realmente do alemão com a cerveja muito... E é curioso nessa Cervejaria Barbante, porque ali acontece um fato inédito. Em 1861, Dom Pedro II, ao visitar a colônia, ele vem acompanhado do pastor luterano de Petrópolis, e o pastor estão visitando as instalações, as escolas, estão visitando tudo. E de repente ele fica procurando uma igreja e não vê uma igreja, o pastor. E imediatamente ele vê uma fábrica de cerveja. Então ele brada altamente dizendo, casa para adorar a Deus ainda não vi,
mas para homenagem ao diabo vocês já fizeram. Que maldade com a cerveja, né, gente? A gente chegou a ter, então, 9 grandes cervejarias em Juiz de Fora, né? Eram várias cervejarias, mais de 9, muitas pequenas, mas as maiores eram realmente 9, praticamente funcionaram simultaneamente, né? E havia uma relação muito curiosa, porque, por exemplo, a cervejaria Barbante, a segunda foi a Cremer de Castro, que já existia, os Cremer vêm de Petrópolis, já tinham lá em Parcial fábrica de cerveja lá em Petrópolis, eles vêm para cá, os irmãos se separam e aqui ele funda exatamente essa que a gente falou na Avenida dos Andradas, que Cremer germânica virou por causa das guerras, ela vai tendo que mudar de nome. E né? nesse meio termo, nessa mistura toda, já tínhamos a igreja fazendo cerveja? No final das contas, quando os holandeses chegam, porque na verdade a Igreja da Glória ela é construída a primeira igreja, que não é essa atual, ela é construída pelos alemães, pelos imigrantes alemães, e até isso logo em 1878. E 20 anos depois, 1895, chegam os holandeses, que são os redentoristas, chegam a Juiz de Fora e vão cuidar desse culto católico ali, dessa cultura católica religiosa, né? E ali eles se instalam. E o holandês, tanto quanto o alemão, também adepto da cerveja e tal. E faz ali uma cerveja para consumo interno, não para comércio. Sim. Uma cerveja deliciosa. Eu fui coroinha nessa igreja, então desde garoto... Você está envolvido com isso desde pequenininho. Eu conheci tudo isso, eu tornei isso público quando começou realmente essa epopeia cervejeira de Juiz de Fora, que é uma identidade pioneira de Juiz de Fora também, essa questão da cerveja. A história de Juiz de Fora é encantadora, né? Quando a gente fala... As pessoas não fazem ideia do pioneirismo da cidade, não só na cerveja, uma série de áreas, né? Então seria interessante conhecer. Mas falando de cerveja, que é interessante, voltando ao assunto, o funcionário de uma cerveja, por exemplo, José Vaz era funcionário da cervejaria Cremer de Castro, ele era cervejeiro da Cremer de Castro. Em algum certo momento ele rompe amigavelmente e sai e funda a cervejaria dele. Da mesma forma, o Carlos Stibler é cervejeiro da cerveja Poço Rico, lá no Poço Rico, que é a cerveja da família Frês. Ele também, dentro de certo tempo, ele rompe com os patrões e faz a cervejaria dele, que é a Dois Leões. E assim vai... É muito interessante, é muito interessante. Né? E curiosamente que eles vão cercando, né? A cervejaria Barbante em São Pedro, a cervejaria Borboleta, naturalmente, no bairro Borboleta, que era da família Squaralic, a cervejaria Estrela já no Morro da Glória, mais próximo do Museu Mariano Procópio, na subidinha próximo da Feira Guimarães, depois a Cremer de Castro, a Poço Rico no Poço Rico, a Dois Leões ou Stibler na Avenida 7 de Setembro, estou esquecendo alguma, a Tapera, a Barbante de São Pedro, a Tapera lá no Santa Terezinha, eles foram cercando os bairros. Foram ficando. E no centro da cidade, no Lago do Riachuelo, o Frederico Winter também faz a sua cervejaria Winter, que com o passar dos anos ele vende e se transforma na cervejaria italiana. Passa a se chamar de alemã, vira italiana, mas é a mesma cervejaria. E Dili, a gente tem uma história cervejeira muito forte, a gente tem bairros de fortíssima influência germânica, Borboleta, a gente tem cervejaria São Bartolomeu ainda lá, a gente tem... A festa alemã. Pois é, a festa alemã, a primeira festa alemã do Brasil aconteceu. Esse ano nós fizemos 50 anos que nós realizamos a primeira festa, o Instituto Teuto Brasileiro, na época chamava-se Centro Folclórico Teuto Brasileiro, realizou as primeiras festas e realizou a primeira, isso em 1969. Pois é, a galera acha que festa alemã surgiu em Blumenau, mas está todo mundo muito enganado. A primeira festa alemã aconteceu aqui em Juiz de Fora. Blumenau acontece quase 20 anos depois. A nossa só é menorzinha, tá, gente? Mas o contexto histórico partiu daqui. O pioneirismo é sempre de Juiz de Fora. É incrível isso, e aí, né? A pergunta que eu quero te fazer, Dili, tá no sangue essa nossa relação cervejeira? Esse reflexo que a gente vive hoje em dia, né, amiga? Você acha que o fato da gente ter cada vez mais cervejeiros, mais cervejarias, esse movimento cervejeiro em ebulição em Juiz de Fora, isso a gente pode considerar um reflexo dessa relação histórica que a gente tem com a cerveja, que está no nosso sangue? Eu acho que a gente não só pode, como não temos outra alternativa. Como né? Porque como você explica isso? Né? Esse polo cervejeiro tão efetivo em Juiz de Fora, mais do que em outras cidades. Sim. Exatamente uma cidade que tem no seu primórdio toda essa identidade com a cerveja, então automaticamente a gente faz essa ligação. Eu não sei como fazer isso, porque na verdade as pessoas hoje, elas não fazem ideia, nós temos mais de 80 mil descendentes de imigrantes alemães e austríacos também, que vieram juntos.
E tem pessoas que assinam nomes portugueses ou italianos e não fazem ideia que o seu antepassado, sua avó era de ascendência alemã ou de ascendência tirolesa. De alguma forma você está ligado a essa origem, né? A gente fala do Itamar Franco, todo mundo, Itamar, Dona Itália, a mãe dele, de família italiana. Todo mundo sempre pensou que o presidente da República, Itamar Franco, descendia somente de italianos. Na verdade, ele descende dos Stibler, exatamente. Os Stibler, que é uma família cervejeira. Né? Então, não tem como correr isso. As pessoas começam a voltar um pouquinho na sua genealogia, elas vão se deparar com algum alemão, algum traço, alguma raiz alemã. Um DNA ali, alguma parte do sangue dessa pessoa tem cerveja. Tem, tem, mas tem. E isso não é ruim, né? Não, lógico. A cerveja é benéfica para a saúde, é benéfica para a alegria, é benéfica para o espírito, confraternização, né? Para a confraternização. Né? Ai, gente, fala assim, não, um papo que daria para ficar 5 horas, um dia inteiro falando sobre isso. Vamos pedir mais uma rodada, vamos pedir uma porção. E aí a gente vai continuar o nosso papo no outro programa, falando agora também de um assunto. Peraí, deixa eu chegar a porção. Cadê? Peraí que tá chegando, tá, gente? Opa! Olha, gente, quem tá trazendo pra gente? Olha só! Tem pedágio. Então isso é um spoiler, na verdade, do nosso próximo programa, que a gente vai falar desse movimento Beba Juiz de Fora. Isso, ó, a galera tá trazendo uma excelente novidade e ó, bares raízes aí de Juiz de Fora que contam toda essa história. Galera, aguardem que vem coisa muito boa por aí, né? Então essa nova linha de cervejas. Deixa eu mostrar outra. Da Cervejaria São Bartolomeu, que tá valorizando os prédios históricos de Juiz de Fora. Isso é muito bem pensado isso. Então no próximo programa a gente vai falar sobre isso. Agora, Dili, obrigada. De nada, amor. Prazer. Então daqui a 15 dias a gente está de volta com mais um Papo Cervejeiro. Então, galera, ó, sigam as nossas redes sociais. @Mari_Beerlover. @Anne Dias Esteves. Sigam também o @Cervejaria São Bartolomeu, que tá cheio de novidades lá. E os meninos estão aqui atrás também. Vamos embora pro próximo.